cantiga em casa, viver lê, olê, olê, oh, e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus do céu, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repito que é bonita e é bonita. Então, boa tarde novamente, boa tarde para quem entrou agora. Eu me chamo Jussiele, eu sou estudante do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Goiás, do campus Formosa. Eu vou estar ministrando para vocês as aulas de Ciências da Natureza dos anos iniciais do ensino fundamental. Primeiramente, resolvemos iniciar com a parte da química. Ciências da Natureza envolve química, física e matemática. Então, resolvemos iniciar com a parte da química porque eu acho que fica mais fácil de compreender os outros conteúdos que vêm posteriormente. Então, hoje eu vou falar sobre a parte de matéria e energia e as propriedades da matéria, estados físicos, substâncias e misturas. E na sequência, a Raquel irá falar sobre água, ar e recursos naturais renováveis e não renováveis. Bom, como eu falei, nosso conteúdo inicial é matéria e energia. Vamos falar de 3 tópicos: estados físicos da matéria, propriedades da matéria, substâncias e misturas. Bom, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, exemplo, a mesa, roupas, árvore, nós, ocupamos lugar nesse espaço. E nós somos formados por diversos partículas, componentes. Vou falar mais adiante a composição dessa matéria, quais são as propriedades dela, quais são os estados que elas se encontram, como ocorre a mudança dessa matéria no meio ambiente. Bom, as propriedades da matéria, elas são as características ou os atributos que vão nos ajudar a identificar e descrever esses tipos de matéria. E elas são classificadas em gerais e específicas. Mas antes de falar das propriedades, eu vou falar para vocês um pouco sobre energia. Bom, energia ela não é uma matéria, mas ela faz com que a matéria ela se apresente. Por exemplo, ela seja sólida, como a pedra, líquida, como a água da torneira, ou um vapor, como a água que sai do nosso nariz quando nós respiramos. E como não é possível ter uma definição exata de energia, a gente atribui a ela coisas que elas são capazes de realizar. Por exemplo, ela realiza trabalho e produz calor. A energia, ela ocorre de diversas formas e elas podem se transformar entre si. Um exemplo é a energia mecânica da queda de uma cachoeira, que ela é transformada em elétrica, nas usinas hidrelétricas, ou então em sonora, porque somos capazes de ouvir essa queda de água. Outro exemplo é a energia obtida através da queima de combustível, ou seja, no automóvel, a gasolina, o álcool, ele sofre uma reação que faz com que o motor funcione e seja possível que o carro se movimente. Outro exemplo é as pilhas e baterias. Elas também possuem uma energia elétrica que ocorre através de reações químicas. E quais são os estados físicos da matéria? Então, agora na parte da matéria. É estado sólido, líquido e gasoso. O estado sólido um exemplo é o gelo. Ela possui uma forma e um volume bem definido, devido ao fato das moléculas elas estarem fortemente unidas. Nessa imagem aqui abaixo, podemos ver que o gelo, ele tem, dando um zoom, nessa imagem ilustrativa, o gelo tem as partículas bem juntas, e isso possibilita que ele seja sólido. Já na forma líquida, dando um exemplo também da água, a gente vê que essa forma já é variável e o volume já é mais constante. As partículas vão se apresentar menos unidas e numa maior agitação. E já no estado gasoso, a forma e o volume eles são mais variáveis e as partículas elas não estão tão compactadas. Elas estão interagindo mais e de uma forma e se movimentando mais. Bom, e como ocorre a mudança desses diferentes estados da matéria?
A gente tem 5 exemplos de mudança de estados da matéria. Primeiro é a fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui nessa imagem podemos ver um copo com água, ele vai passar a ter formato, a água vai formar gelo. Então, esse processo é fusão. Ou seja, não, vou fazer o contrário. O gelo vai passar para o estado líquido. Já a solidificação é a passagem do líquido para o sólido, ou seja, a água que está no copo, se ela sofrer uma reação, ela vai se transformar em gelo, em estado sólido. Evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo ele ocorre de uma forma lenta e espontânea, é a evaporação. Podemos ver aqui, ó, do estado líquido para gás. Por exemplo, a gente está fazendo um chá, coloca o chá, né, a água lá, para poder esquentar a água, ferver. Quando a gente estampa essa panela, a gente vê que tem umas gotículas de água presente na tampa, ou então a fumacinha subindo, isso é a evaporação. Já a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Um exemplo de condensação é a água presente nas nuvens. Quando chove, a água sai desse estado de gás, né, que está comprensado lá na atmosfera, e cai no estado líquido. E sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, sem passar pelo estado líquido. Um exemplo disso é a naftalina. É uma pedrinha que muita gente usa para colocar em roupa, no guarda-roupa, para evitar alguns bichinhos que roem roupa. Então, ela está em formato de comprimido e quando são expostos no ambiente, ela vai se desfazendo na forma de gás. Então, vamos falar agora das propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais, elas são as características que explicam qualquer matéria, independente da sua constituição. Então, qualquer matéria, toda matéria tem essas propriedades. São inércia, massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, descontinuidade e indestrutibilidade. Bom, inércia. A inércia, ela ocorre a partir da ação ou inatividade da matéria manter-se parado ou em movimento. Um exemplo, num carrinho, tá lá no supermercado, você vai empurrar, o carrinho está parado. Isso, ele está permanecendo inativo. Quando ele sofre um movimento, ou seja, você vai lá e empurra esse carrinho, ele está se movimentando. Então, o carrinho está repousando, mas ao ser empurrado, ele se movimenta. Isso se chama inércia. E massa. Massa é a quantidade de matéria que tem determinado corpo e pode ser medida em quilo ou em grama. Um exemplo aqui, a massa de uma maçã. Deu aqui 253 gramas. Volume é a grandeza que vai indicar o espaço que a matéria ocupa, é a quantidade de matéria que ocupa o local. Ele pode ser medido em litro, em mililitro, em metros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, mas o que a gente mais usa e mais comum, né, é litros e ml. Então, aqui, um exemplo, um becker com um líquido, a medição. E extensão é a capacidade de ocupar um lugar no espaço. É bem parecido com o volume, mas aqui a gente pode ver a diferença se compararmos diferentes estados da matéria. Exemplo aqui, nesse frasco, o volume, ele está ocupando de formas diferentes de estados da matéria. Um exemplo aqui, sólido, uma pedrinha está ocupando uma extensão bem pequena desse recipiente. Líquido já está ocupando um espaço maior. E o gás, ele ocupa todo esse espaço no vidro. Impenetrabilidade. Isso quer dizer que duas porções da matéria, elas não podem ocupar um espaço, o mesmo lugar ao mesmo tempo. Um exemplo, se a gente jogar uma bolinha num recipiente com água. Aqui a gente tem o primeiro exemplo, o primeiro tubinho, tem somente a água e tem um volume determinado. Se a gente coloca uma bolinha de gude, sei lá, dentro desse recipiente, a gente vê que o volume aumenta. Então, se esse recipiente tivesse, por exemplo, cheio,
e colocasse água, provavelmente a água ia derramar. Então, é impenetrável. Compressibilidade. É quando ocorre uma redução do volume da matéria mediante a aplicação de pressão. Um exemplo, que numa seringa. Se a gente pega uma seringa e pressiona ela e coloca o dedo na frente para poder tampar a passagem do ar, o ar que está dentro da seringa, ele tem um volume reduzido ao ser comprimido. Aqui é sem eu pressionar a seringa. O gás está todo disperso lá dentro. E se eu pressiono a seringa com o dedo ainda lá, o gás ele é reduzido. Elasticidade é outra propriedade geral da matéria. Ou seja, a elasticidade é a capacidade da matéria poder voltar à sua forma inicial, ao seu volume inicial, depois de ter sofrido alguma força. Um exemplo aqui, se a gente pegar uma mola e puxar ela se deforma, e quando a gente volta ao normal, ela volta ao seu estado inicial. Outra propriedade é divisibilidade. Qualquer matéria ela pode ser dividida em pedaços menores. Um exemplo que eu coloquei aqui, uma pizza. Uma pizza está inteira e a gente divide ela. Ou então, quando a gente quebra um copo, ele vai se partir em pedaços e vai diferente do que era antes. Descontinuidade. Existem espaços na matéria que não são visíveis ao olho nu. Um exemplo é uma rocha. A rocha ela é formada por diversos grãos com espaço vazio entre elas. Olha aqui, em azul são os grãos formados por essa rocha e elas têm alguns poros. Um exemplo também entre o nosso corpo. Nós somos formados por diversas células. Nos espaços entre essas células possuem alguns lugares vazios, algum líquido. Então, são coisas que não são visíveis a olho nu. Indestrutibilidade. Nenhuma matéria ela pode ser destruída. Ela não é destruída, ela se transforma em outra matéria. Um exemplo, a madeira. A madeira a gente utiliza para fazer uma fogueira, para gerar fogo. Ela é transformada, então, numa fogueira, ou seja, ela vai gerar calor e diferentes gases. E agora vamos entrar nas propriedades específicas da matéria. Eu falei das gerais, agora específicas. Ao contrário das propriedades gerais, específicas, elas são características exclusivas de determinada matéria, ou seja, elas especificam e identificam exclusivamente alguma matéria, diferenciando elas. E a gente tem propriedades químicas, físicas, organolépticas. Bom, como eu falei, agora vamos falar das propriedades específicas. Uma dessas propriedades são as propriedades químicas. As propriedades químicas são obtidas através de alguma reação química, alguma transformação. Bom, temos alguns exemplos dessas propriedades. Primeiro, combustível. A capacidade que uma matéria tem de reagir com o oxigênio e liberar energia. Lá no início, eu mostrei um carro soltando fumaça. Lá está tendo uma reação, porque o combustível está sendo queimado, está reagindo com a molécula de oxigênio presente no ambiente, na atmosfera, e está liberando energia, fazendo com que o automóvel funcione. Propriedade oxidante é a capacidade de retirar elétrons de uma substância. O que é isso? Um exemplo de matéria oxidante, a gente tem, por exemplo, a água oxigenada. A água oxigenada é uma matéria oxidante, que é muito utilizada para tratar algum fazer curativo ou para usadas em tinta de cabelo. Então, isso é uma reação que está acontecendo. Corrosiva, a capacidade que tem de danificar ou desgastar um material por meio de uma reação química. Um exemplo que a gente tem é soda. A soda é altamente corrosiva. Assim, em contato com a pele, pode ter danos muito grandes, né? Causar muitos ferimentos, queimaduras. Explosivo. Capacidade de expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo. Ou seja, as bombas, né? Muitas dessas bombas nucleares que têm uma propriedade explosiva. Efervescência. A capacidade de produzir um gás através de um líquido. Por exemplo, a gente colocar uma panela com água para esquentar a água, vai começar a ferver. Isso também é uma propriedade química. Fermentação, a capacidade de transformar a matéria orgânica e produzir energia. Um exemplo de fermentação é o processo de produção do pão, por exemplo.
Lá vai ter diversas... Quando o fermento que é colocado para poder fazer o pão, ele tem alguns micro-organismos que reagem com o oxigênio e faz com que o pão cresça. Também é uma reação química. Agora vamos passar para as propriedades físicas. As propriedades físicas, elas, diferentes das químicas, elas não dependem de uma transformação em uma reação. Elas são próprias da matéria. E elas também servem para verificar se uma substância é pura ou não. Mais pra frente eu vou falar o conceito de substância pura, mistura, vocês vão conseguir entender melhor. As propriedades físicas. Vou especificar em 3 iniciais, porque quando eu fui pesquisando para montar a aula, eu vi que são as que mais aparecem, e tanto tem questões de prova que eu vou tentar mostrar para vocês também, ao final, que tem algumas perguntas relacionadas. Então, uma propriedade física muito presente é o ponto de fusão. O ponto de fusão é uma temperatura em que a substância ela vai mudar do seu estado sólido para o estado líquido. A gente viu que uma mudança que ocorre é a fusão, né? A passagem do estado sólido para o estado líquido. Aqui já é o ponto em que isso vai acontecer, a determinada temperatura em que isso vai acontecer. Um exemplo, a água ela vai passar do seu estado sólido para líquido a uma temperatura de 0 graus. E já o ponto de ebulição é a temperatura em que a substância vai mudar do estado líquido para o estado gasoso. Um exemplo da água, ela vai acontecer isso quando ela tiver uma temperatura de 100 graus Celsius. E esse ponto de fusão e de ebulição, eles são representados por meio de gráficos. Em algumas provas, tem esses gráficos representados. Ou seja, aqui nesse eixo vertical, nós temos a temperatura e no eixo horizontal, o tempo. E a linha aqui no meio representa esse ponto de fusão e de ebulição. Bom, a água, por exemplo, ela vai passar do estado sólido, por exemplo, ela está aqui no estado sólido. Ela vai passar para o estado líquido e ocorre uma fusão. Quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem uma ebulição e ela volta para o estado gasoso. Eu citei que as propriedades físicas, elas determinam, servem para determinar se uma substância é pura ou não. Pura quer dizer que ela não tem nenhuma outro componente envolvido nela. Então, aqui, isso sempre vai acontecer de forma constante, ou seja, a passagem do estado sólido para o estado líquido, a fusão vai acontecer de forma constante. A linha aqui do gráfico está reta, então está sempre constante, numa direção só. E assim, a ebulição também, está numa direção só. Já nesse outro gráfico, a gente percebe que isso não está tão constante. Aqui na ebulição, por exemplo, há uma queda, inicia e vai subindo. Isso não está mais constante. Então, isso sinaliza que uma substância ela não é pura, ou uma mistura não é pura. Outra propriedade física é a densidade. A densidade é a quantidade de matéria em determinado volume. Isso é medido, tem uma formulazinha que usa para fazer isso, que é densidade é igual a massa dividida pelo volume. Aqui a gente tem um exemplo de um recipiente com água, e aqui, nesse recipiente com água, a gente tem um pedaço de concreto. A gente vê que esse concreto, ele é muito denso, ele afunda. E aqui um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira está flutuando na água, porque a madeira, ela tem uma densidade menor do que a água. Então, a água é uma substância densa. Quando a gente coloca um objeto, por exemplo, concreto, ele é, digamos que muito pesado, né? A massa sobre o volume dele é mais denso que a água, por isso que ele afunda, e já a madeira, ela flutua porque é menos densa que a água. Solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se dissolver ou não em determinado líquido. Por exemplo, a gente pegar água e sal, misturar, ou água e açúcar. Elas vão formar uma solução, vão ser solúveis, solubilidade. Outras propriedades, capacidade de condutividade elétrica, ou seja, elas têm a capacidade de transmitir eletricidade através desses materiais. Por exemplo, tem condutores, semicondutores, isolantes. Magnetismo, uma propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs. O ímã, se a gente colocar um ímã numa porta, ele vai atrair. Isso é uma outra
ou propriedade. Ductibilidade, a capacidade do material em suportar uma deformação sem que ele se rompa. Um exemplo, uma mola, né? Você puxa ela também, ela não se deforma, ela volta ao seu estado inicial. Um jeans, por exemplo, a gente puxa esse jeans, ele não está se deformando também, não se rompe. Depende da força que está aplicando nisso também. Dureza é a resistência que esse material está sofrendo. A resistência dele a determinadas deformações, determinada força. Viscosidade, a resistência a um fluido do escoamento. Um exemplo de uma coisa viscosa é a babosa. Não sei se vocês conhecem, mas ela é um vegetal que possui uma baba. Tem também o quiabo. Tem diversas coisas que a gente tem, né, que são viscosas. Se a gente pega, tá aquele trem meio grosso, um líquido mais... um gel, né, uma forma de gel. E aqui agora as propriedades organolépticas. O que são isso? São propriedades que são percebidas através dos órgãos dos nossos sentidos. Ou seja, através da visão, do olfato, paladar, do tato. Então, essas propriedades são odor, ou seja, classifica se uma substância tem odor ou não, chamada de adorantes, as substâncias que possuem cheiro, e inodoras, as que não têm cheiro. E a gente consegue perceber pelas nossas células olfativas, pelo nosso nariz. Sabor. Algumas substâncias possuem sabor, por exemplo, doce, amargo, azedo, salgado. Cor. Algumas propriedades possuem uma cor através de uma frequência luminosa, né, que reflete sobre esse objeto, ele reflete uma luz que é perceptível através da nossa visão. O brilho, a capacidade do material em refletir a luz que é absorvida sobre ele, né, que incide sobre ele. Textura, a superfície do material ele pode ser percebida através do nosso tato, ele pode ser lisa, rugosa, áspera, macia. Som são as vibrações que penetram no nosso ouvido, né, e que a gente pode sentir esse som, ouvir esse som. Propriedades funcionais são aquelas que referem às características relacionadas a grupos funcionais, como ácido, base, álcool, óxidos e sais. Essas aqui já são algumas propriedades mais específicas da área da química, que eu não vou aprofundar tanto, porque no concurso assim, não fala, lá no edital do concurso, fala só propriedades da matéria. Então, resolvi trazer basicamente todos, assim, com mais exemplos, mais ênfase, porque a gente não sabe o que será cobrado, né? Mas eu andei pesquisando algumas provas da banca do concurso que tem uma pergunta sobre os ácidos. Então, vamos lá. Ácido. São aquelas substâncias que apresentam um sabor azedo. Essas substâncias, elas são capazes de se ionizar, ou seja, formar íons quando estão numa solução eletrolítica, ou seja, numa solução que conduz corrente elétrica. Isso libera íons H+, que são algumas cargas, e também elas possuem um pH. Esse pH, quando é abaixo de 7, são ácidas, e acima de 7 são básicas. Mas o interessante aqui, para poder identificar, é saber que esses ácidos eles apresentam um sabor azedo, por exemplo, limão. Já as propriedades básicas são as substâncias que dissociam em solução aquosa, elas liberam íons OH- e causam adstringência. Um exemplo disso é a maçã. A maçã, ela tem quando a gente sente o gosto dela, né, não sei, parece que uma coisa que pega assim na nossa bochecha, a gente sente um sabor diferente. Não é azedo, e causa uma adstringência. Sais e óxidos. Sais são sais minerais, alguns outros, e óxidos são compostos binários que têm 2 elementos, sendo um deles o oxigênio. Esses dois não vou aprofundar tanto, porque já são coisas mais específicas da área da química. Tudo bem até agora? Tudo bem. Obrigada, tá maravilhoso. Tá bom, obrigada. Então, vou dar continuidade. Agora vamos falar da classificação da matéria. Bom, a matéria ela é formada por minúsculas partículas que são compostas por prótons, elétrons e nêutrons.
Esses são cargas positivas ou negativas que estão presentes nesses átomos. Átomo é uma minúscula partícula, então é bem pequeno. E o conjunto desses átomos forma uma molécula. Uma molécula ela é representada por elementos químicos. Aí, o conjunto desses átomos, com o mesmo número de prótons, representados por símbolos. Um exemplo, o carbono. O carbono ele é representado pela letra C. O ferro ele é representado pela letra Fe. A água, o H é representado pelo H2O. São as substâncias presentes, oxigênio e hidrogênio. A água é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E substância. Substância já é o tipo de matéria que apresenta características próprias. Um exemplo, a água, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o bicarbonato de sódio, dentre outros. E misturas. Mistura é formado por duas ou mais substâncias e pode ser homogênea ou heterogênea. Então, para classificar uma matéria, a gente precisa entender que ela é formada por pedaços pequenininhos de átomos. Esses átomos formam moléculas, essas moléculas formam substâncias e as substâncias formam misturas. Quais são esses tipos de substâncias? Elas são classificadas em simples e compostas. Simples, elas são compostas por átomos, pelos mesmos átomos. Aqui, por exemplo, o gás hidrogênio, ele é formado por 2 átomos de hidrogênio, H2. O oxigênio, formado por oxigênio, 2 átomos de oxigênio. O cloro, Cl2, tá vendo? São os mesmos elementos. Já as substâncias compostas, elas são formadas por elementos químicos diferentes. Um exemplo, HCl, é o ácido clorídrico. Tem dois componentes diferentes. Tem o hidrogênio e tem o cloro. E a água, um exemplo também. A água é formada por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. São compostos diferentes. E agora vamos entrar nas misturas. As misturas, elas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. As homogêneas são aquelas que possuem as mesmas propriedades em todos os seus pontos e apresentam uma única fase. Ou seja, fase é aquilo que a gente está conseguindo ver. Se a gente olhar e ver, por exemplo, a gente pega água e óleo. A gente está vendo, se misturar os dois, a água e óleo não se misturam. Então, a gente vai conseguir ver que o óleo ele vai ficar em cima da água, ele não vai se misturar com a água. A gente está vendo 2 componentes, a água e o óleo. Então, eles possuem... isso aqui eu pulei. São propriedades, são misturas heterogêneas, porque a gente está vendo 2 fases diferentes da homogênea. Se a gente misturar água e sal, se a gente misturar, eles vão se dissolver e a gente vai ver uma coisa só. Se a gente pegar um copo com água, uma água com sal, açúcar e dar para uma pessoa, ela não vai saber diferenciar, né, qual que é só água, qual que não é. Então, mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase, que a gente está vendo uma única coisa, apesar da quantidade de componentes que tem nela. Já as heterogêneas, como é o exemplo da água e óleo, elas só apresentam 2 ou mais fases, ou seja, apresentam diferentes componentes e a gente é capaz de ver esses diferentes componentes. Elas não possuem propriedades iguais em todos os seus pontos. Bom, e aqui é só um esquemazinho para relembrar. Então, uma matéria ela é formada por átomo. Esse átomo forma a molécula, que é representada por elemento químico. As moléculas formam substâncias. A substância também pode ser classificada como pura, né? Como eu falei anteriormente, ou seja, substância pura, ela não tem nenhum componente a mais nela. E a substância pode ser classificada em simples, como eu citei, por exemplo, H2, o gás hidrogênio, e oxigênio, são apenas um componente. Já a substância composta por 2 componentes. Ou seja, exemplo da água, H2O, formado por hidrogênio e oxigênio. Mistura homogênea e heterogênea. Homogênea apresenta uma fase
Heterogênea, duas fases, ou seja, a gente é capaz de ver os dois componentes presentes nela. E na homogênea, a gente vê apenas uma coisa, apesar de ter outros componentes. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Até aqui está tudo bem. Bom, eu vou mostrar agora algumas questões do concurso, algumas questões que eu pesquisei, da banca PCI Concursos, e vamos tentar resolver junto. Essa aqui, ó. Grande parte dos componentes orgânicos, eles podem sofrer combustão, queima, como é a gasolina e outros combustíveis utilizados em automóveis. A característica do composto orgânico citado é ponto de fusão, B, combustibilidade, C, polaridade, D, ponto de ebulição. Responda no chat para mim qual é a resposta. B, o Antônio falou B, Cristina falou B. Vamos ver o gabarito? Letra B, combustibilidade. Ou seja, como eu citei lá anteriormente, eu falei, né, que isso é uma característica química, né, que está acontecendo. O combustível está sendo queimado e está gerando uma energia. Então, é combustibilidade. Os alimentos são formados por uma mistura de substâncias, entre elas água, sais minerais, proteínas, carboidratos, vitaminas. Qual é a soma dos itens corretos? Então, os alimentos. O que tem no nosso alimento? Tem água? Tem sais minerais? Tem proteínas, carboidratos, vitaminas? Quem chuta qual é a resposta? A, B12, A, 12, B, 10, C, 15, D, 9. D, vamos ver o gabarito. Letra C, 15. Então, é a soma de todos. Os alimentos, ele é composto por água, por sais minerais, por proteínas, carboidratos e vitaminas. A gente tem diferentes componentes nos nossos alimentos. Isso aqui é uma pegadinha, né? Na verdade. Então, a resposta seria 15. Diferentes substâncias formam uma mistura nos nossos alimentos, dessas proteínas. Dessas águas, sais minerais, proteínas, carboidratos e vitaminas. Para se identificar se é pura uma amostra sólida de certa substância, das propriedades abaixo são as mais indicadas nesse processo. A, ponto de fusão. D, ponto de fusão e densidade. B, cor e densidade. C, densidade e dureza. D, cor e ponto de fusão. Então, aqui está perguntando quais são as propriedades que indicam que uma substância ela é pura ou não. Basicamente é isso a pergunta. Lembrando que as propriedades que mostram se a substância é pura ou não são propriedades físicas. Vamos ver o gabarito. Letra A. Ponto de fusão e densidade. Como eu coloquei lá no slide, as propriedades que dizem se uma substância é pura ou não, as propriedades físicas, são aquelas pontos de fusão, ponto de ebulição, densidade. Deixa eu voltar ao slide. As propriedades físicas não dependem de transformações, ou seja, são inerentes àquela matéria. Elas servem para verificar se uma substância é pura ou não. Ponto de fusão determina a temperatura da água, por exemplo, a temperatura em que uma substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição, quando a substância vai mudar do estado líquido para o gasoso. Lá na questão, está perguntando qual é a propriedade que determina de qual propriedade vai determinar se aquela substância é pura em estado sólido, né? Aí, então, seria ponto de fusão, porque é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Aqui, sólido para o líquido. Está acontecendo uma fusão. E densidade, por quê? A gente pode perceber que um objeto, ele é denso, por exemplo, que é o objeto sólido, né, o concreto. Ele é mais denso que a água, por isso ele afunda, e a madeira ela é menos densa que a água, por isso ela flutua. Vamos voltar na questão de novo. Aqui, para se identificar se é pura uma amostra sólida
de certa substância, então a amostra sólida, determinar se ela é pura, das propriedades abaixo, quais são as mais indicadas desse processo. Então, ponto de fusão e densidade. Os ácidos são substâncias inorgânicas que apresentam as seguintes propriedades funcionais. Exceto A. São eletrólitos, ou seja, tem capacidade de conduzir energia, tem sabor azedo. C. Dissociam-se em água e apresentam pH maior que 7. pH maior que 7 é uma propriedade básica, né? São bases. E para ser ácida tem que ser pH menor que 7. D. Reagem com vários metais, com carboidratos e bicarbonatos. Se elas têm capacidade elétrica, então também reagem. Então, qual é a resposta? Qual é a errada? Os ácidos são substâncias inorgânicas que apresentam as seguintes propriedades funcionais, exceto. Então, qual dessa está errada? B, C, letra C. Se dissociam em água e apresentam um pH maior que 7. Os ácidos, eles são eletrólitos, ou seja, eles têm a capacidade de conduzir eletricidade, eles têm um sabor azedo, um exemplo do limão, é um ácido, e reagem com vários metais, carboidratos e bicarbonatos. Então é isso, pessoal. Essa aula vai ser disponível no YouTube. Em breve, os organizadores vão mandar para vocês o link, a página certinha do YouTube, onde vai estar tudo, caso vocês queiram rever. E para as outras pessoas que não conseguiram entrar, né, na aula, possam ver a aula. Então é isso, muito obrigada. Então espero que tenham compreendido, que eu tenha passado algum conhecimento para vocês. Então a Raquel agora vai entrar com a parte de água, ar, recursos renováveis e não renováveis. Eu vou falar sobre a água, o ar e os recursos renováveis e não renováveis. Então, o que é a água? Qual é a sua composição, as suas características, o seu ciclo, mas principalmente a sua importância na nossa vida? O que a gente geralmente sabe sobre a água é o que a gente vê quando bebemos ou colocamos no suco. Mas vamos entender um pouco sobre a sua composição? A água é o recurso natural mais abundante no planeta, essencial para a nossa existência e sobrevivência de diversas formas de vida, tanto nós humanos, desde uma plantinha e até mesmo um vírus e bactéria precisa de certa forma da água. Então, a sua substância química, ela é formada pela junção de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Como vocês aprenderam eles pegaram uma base, né, com a JCL, então vamos entender sobre essa composição nessa fórmula de água de H2O. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos, ela geralmente vai aparecer em concurso sobre o seu símbolo, H2O, ou às vezes em um desenho ou formato como esse. Então, o oxigênio é um átomo mais forte e ele vai pegar os átomos de hidrogênio emprestado e vai formar essa composição. Então, o importante é entender isso sobre ela. Não vamos aprofundar muito porque não é necessário. Então, já que ela é formada por essas moléculas, como é que elas ajudam nas suas características? Como a gente viu com a JCL, a água pode existir em 3 estados físicos. O sólido, como em geleiras, estado líquido, como a gente vê quando a gente bebe a água, e até mesmo quando em formato de nuvem, que é o gasoso. Quando a gente quer ferver a água, a gente tem que esperar ela chegar até um certo ponto, que nós chamamos de ponto de ebulição, que é quando ela chega nos 100 graus, e ela vai ferver. Nesse processo, quando está em gelo, as moléculas de H2O, elas estão juntas, tipo assim, coladas uma na outra, como se estivesse uma se segurando na outra através das ligações de hidrogênio, que o hidrogênio se ama, então vai ter essas suas ligações, e ela vai ficar tão juntinha que vai formar as pedrinhas de gelo. Na água, as moléculas estão soltas, estão variadas, elas não estão muito juntas não, estão todas soltas. Mas quando chega no estado de gasoso, é como se essa molécula se expandisse.
Uma está aqui, a outra está do outro lado da sala, a outra está lá dando aula, está de outro modo. Então, ela se expande, fica mais aberta. Uma está nesse canto, a outra está no outro. Aí ela forma esse estado gasoso, que é a nuvem. Então, é importante a gente entender essa parte da molécula em cada um desses 3 estados. Uma outra característica da água também ela tem a capacidade de manter a sua temperatura estável e de armazenar calor quando ocorre mudança de temperatura. As suas moléculas, elas também vão se arranjar, vão mudar na superfície de uma quantidade de água, fazendo com que se forme uma película resistente. Querem um exemplo? Vamos pensar quando um país está tão frio, que por cima da água está congelando, mas embaixo dela ainda está quente, ainda tem água, mas por cima está completamente congelado. E por baixo tem peixes, tem uma vida, tem todo um ecossistema. Mas por que a água que está no fundo do rio também não congelou? Por causa dessa capacidade das moléculas. Elas vão ter a capacidade de armazenar esse calor e quando ocorrer uma mudança brusca de temperatura, ela vai armazenar dentro de si. Aí você lembra que eu disse que quando forma uma geleira, um gelo, as moléculas ficam tão juntinhas? Ficam bem perto uma da outra? Então, no rio, quando ele congela, as moléculas vão ficar uma do lado da outra. Vão formar uma superfície, uma película por cima da água, que vai ajudar com que ela congele por cima e não por baixo. É como um cobertor. Você coloca o cobertor por cima para poder manter a sua temperatura. O gelo no rio vai servir desse modo. E vai poder manter a temperatura embaixo da água, mantendo os peixes e todo o ecossistema que vive lá no fundo vivos. Então, essa é uma característica importante que nós chamamos de tensão superficial. É uma propriedade que não vamos entrar em detalhe, mas que seria importante vocês saberem. Além disso, a água ela é um solvente universal, capaz de dissolver diferentes matérias. Por exemplo, para fazer suco, vitamina, a gente coloca água, coloca as frutas, bate, e ela logo vai dissolver tudo que precisa. Muitas vezes tem pessoas que gostam de tomar remédio misturando o comprimido na água, porque ela vai absorver bem tudo que precisa. Agora que a gente já viu o que é a água, como é a sua composição e quais são as suas características, vamos ressaltar a sua importância para a nossa vida. A água é essencial para manter a vida no planeta. Nós temos vários ecossistemas e a água ela forma os ecossistemas aquáticos. O mar, o rio, pequenas lagoinhas, tudo é água. E além disso, sem a água, nós não conseguiríamos sobreviver. Então, ela também serve para hidratar os seres vivos, regulando a temperatura de onde vivemos, dissolvendo substâncias que a gente precisa, ajudando na fabricação de alimentos. Porque aqui no Goiás, a gente tem algumas indústrias que mexem bastante com a agronomia. E para elas poderem ter o seu plantio, elas precisam do quê? Da água. Porque senão, sem ela, não teríamos nenhum alimento sequer. Além disso, ela também ajuda, permitindo a existência de diversos animais em lugares que às vezes a gente nem mesmo consegue imaginar. Além disso, ela consegue manter o equilíbrio da biodiversidade e permite o desenvolvimento de atividades pelos seres humanos. Vamos pensar em um exemplo. A hidrelétrica, que é capaz de nos fornecer a energia. Nós usamos a água. E a hidrelétrica é algo feito pelo humano, uma atividade humana. Então, nós usamos a água em nosso benefício. Além disso, no corpo humano, a água é quem transporta nutrientes de uma célula para outra, através da corrente sanguínea, mantém os nossos níveis de temperatura corporal, elimina, através da urina e fezes, resíduos que o nosso corpo não precisa, ou que até às vezes pode ser perigoso.
Além de fornecer uma proteção dos nossos órgãos, como a medula óssea e os tecidos. Então, essa é a importância que a água tem em toda a nossa vida. Agora, Raquel, a gente já viu sobre características, composição e importância. Então, vamos ver algo muito mais importante, que liga todos esses componentes, que é chamado, eu acho que vocês já ouviram falar, que é o ciclo da água. Algo bem simples, que a gente consegue entender facilmente. Mas, às vezes, os concursos gostam de complicar, pedindo, às vezes, definição de algum termo, que é meio complicado. Às vezes, pedindo para a gente identificar imagens. Então, é algo que a gente tem que aprender a interpretar nas perguntas. Para começar, o ciclo da água é um ciclo biogeoquímico. O que é isso? Bio vem de biologia, que significa a vida. Geo vem de geologia, que estuda o solo, os minérios, estuda a física que nós temos aqui, o nosso solo onde a gente vive. E o químico, é claro, é a química. A transformação de uma coisa para outra. Por exemplo, a água ferveu, o que aconteceu? Evaporou. Aí eu vou e coloco essa água numa forminha de gelo e coloco no congelador. O que acontece? Mais uma transformação química. Então, muitos materiais eles são reciclados pelas trocas entre os seres vivos e o meio ambiente. Então, é a transformação e circulação pelas quais a água vai passar. Então, algo bem legal que a gente pode ver para poder entender o ciclo da água é através das imagens. Porque o concurso gosta de pôr umas imagens bem complicadas e pedir para você interpretar ela e responder as questões de acordo com o que você viu. Então, se você não entender a imagem, você não vai conseguir responder as questões. Então, nessas imagens, eu separei duas para a gente. Vamos passo a passo para poder entender todo esse ciclo químico que envolve a água. Então, tudo começa onde? No rio, no mar, nós temos. Tudo começa aqui embaixo. O que vai acontecer com a água desse rio? Como aqui indica a seta, ela está indicando para cima. Ou seja, o sol vai aquecer a água e vai evaporar ela. Um minuto, tem que permitir alguém entrar. Então, voltando à imagem. A água que está no rio, o sol bate nela, aquece ela. Todo o rio não vai secar, mas parte dele vai evaporar, ou seja, vai passar pela primeira transformação química. A partir disso, como indica a seta, ela está indo para cima, mas para onde ela está indo? Está indo para a atmosfera. Na atmosfera, ela vai passar pelo seu segundo processo químico, que é a condensação. O vapor, que se acumula nas partes mais altas, fica tão frio ao ponto de condensar em pequenas gotículas de água. Vamos pensar em um exemplo? Olha essas montanhas aqui. Já ouviram falar daquelas montanhas que são tão altas que chega a atingir uma camada que parece que ela fica branquinho, parece que você colocou açúcar naquela montanha? Então, aquilo lá é neve. Por quê? Porque ela chegou em uma parte da atmosfera que é tão fria que congela. Então, quando a água ela evapora, ela vai para essa parte da atmosfera que é tão fria que vai condensar ela. Dependendo da região, ela pode até transformar a água em neve ou até mesmo granizo. Então, aqui no Brasil, ele é um país tropical. Então, a gente vai ter muita recorrência de quê? De chuva. Principalmente dependendo de região para região. Mas, às vezes, por exemplo, tem algumas partes da região sul que chega a ter pequenas neves, períodos de neve, né? Porque lá fica tão frio que neva em vez de chover. Então, primeiro processo, evaporar. Segundo processo, condensar. Agora que a água já virou gotinhas de chuva, o que vai acontecer? Parte da chuva, como mostra aqui na nuvem, vai cair sobre os oceanos, mares, rios, e outra parte da chuva pode atingir os continentes.
podendo cair no solo, onde vai se infiltrar e alimentar a parte subterrânea, que são o quê? Os lençóis freáticos. Então, olha, percebemos aqui, a nuvem está chovendo novamente para o rio. Então, a água que subiu já desceu. Mas e se a chuva cair no continente? Como se cair na nossa cidade, ou se agora mesmo chover, o que seria ótimo, né? Ela podia chover aqui agora. Então, o que vai acontecer se ela atingir aqui a terra? Dependendo do lugar, ela pode chegar a se infiltrar no lençol, que vai lá para os aquíferos. Porque o Brasil é um lugar recheado de bacias hidrográficas, que fornecem os rios, que vêm de nascentes, que vêm de águas que estão lá no subterrâneo. Então, muitas vezes, a água que cai aqui no continente atinge esse lençol e faz com que encha as nascentes. Então, quando atinge o solo, ela vai se infiltrar e ir por baixo. Mas quem também vai se beneficiar disso são as plantas. Olha aqui, nessa imagem mostra algumas setas no continente que estão indicando para cima. Por quê? Porque as plantas também são seres vivos. E assim como a gente, quando fazemos exercício, ela vai transpirar. A planta recebeu o sol, recebeu a chuva, vai fazer a fotossíntese, vai se alimentar e produzir o que ela quer. Ela está trabalhando, ela está se exercitando. Então, ela vai transpirar. E nesse processo de transpiração, ela vai só, vamos dizer, transpirar, né? Vai sair aquelas gotículas de água, e essas gotículas de água vão voltar novamente para a atmosfera. Então, de certa forma, tudo que vem para o continente também volta para cima. E tudo que está no rio também vai para cima, condensa e volta novamente. Perceberam? É um ciclo totalmente sem fim e que todos nós nos beneficiamos. Agora, vamos pegar uma imagem um pouco mais complicada? Geralmente, o concurso gosta de pôr umas imagens um pouco mais bagunçadas como essa, onde às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente acaba confundindo. Mas o primeiro é sempre a gente seguir a evaporação, porque ela é a primeira de tudo. Então, temos aqui o nosso mar, que vai armazenar água. A água do mar vai ter o sol, vai evaporar. Nas nuvens vai acontecer a condensação, que vai ter o armazenamento de água na atmosfera. Nessa parte aqui de água, nas nuvens, ela vai chover e vai atingir o continente. Quando atingir o continente, as plantinhas vão receber a água, vão transpirar e vão novamente evaporar a água para as nuvens. Mas às vezes a água nas nuvens pode atingir as montanhas. E nisso pode atingir um nível tão alto da atmosfera que vai se transformar em gelo. Então, a água que está aqui em gelo vai acontecer uma precipitação, vai ocorrer mais um processo químico, que vai escoar a água proveniente do gelo, porque nem sempre tudo vira gelo. Às vezes ela derrete e volta novamente à água. Então, está aqui em cima da montanha. A água vai escorrer, algumas vão voltar novamente para o rio, que vai ser armazenado na água doce, mas outras vão entrar no subsolo, onde vai ser descarregada nesses aquíferos, que vão providenciar a nascente. Então, de certa forma, se não fosse pela chuva, não teríamos como reabastecer esse aquífero e logo as nossas nascentes iriam secar. Então, gente, vamos aproveitar, vamos agradecer pela chuva, porque a gente precisa dessas nascentes, né? Precisamos sobreviver através dela. Aqui no Goiás mesmo a gente tem o Itiquira, grande bacia hidrográfica, que quando tem período de chuva, ela fica tão forte, que às vezes fica até perigoso de se aproximar. Por isso tem que ter cuidado. Então, quando aparecer no concurso alguma palavra complicada como biogeoquímico ou evapotranspiração, vocês já podem ter certa ideia do que vai significar. É só você ir desmanchando as palavras. Evapor, de evaporação. Transpiração, já disse, transpiração. Que qual é o ser vivo que quando transpira, a água evapora? As plantas. Porque nós, seres vivos, infelizmente, nós humanos, quando a gente transpira através da pele. Então,
Então essa água na nossa pele não vai ser utilizada nesse processo de ciclo. Ok? Então, gente, essa é a última etapa do nosso estudo sobre a água. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram falar? Pode abrir seus áudios, perguntarem, porque a partir disso a gente já vai estudar o ar. Então, vamos estudar o próximo tópico do nosso conteúdo. E quem mais pode ser do que o próprio ar? Já falamos da água, agora vamos estudar sobre a importância, dessa vez vamos estudar as propriedades do ar e até mesmo a poluição. Então, de certa forma, o concurso, ele se está pedindo poluição, então ele vai falar muito sobre ecossistema, vai falar muito sobre maneiras que a poluição afeta a humanidade até hoje. Então, temos que tomar cuidado, que ela pode fazer essas perguntas. Essas perguntas ambientais, relacionadas nas mãos, ela vai fazer. Pode ter certeza. Se pedir poluição, como a gente pode ter visto, o ar ele é essencial para o clima, a distribuição da chuva e a dispersão de sementes, as quais vão favorecer a produção agrícola. Muitas vezes, por exemplo, tem algumas flores em que tem o pólen, tem o néctar, e às vezes acontece do vento bater, mexer essa plantinha, nisso o pólen vai cair e vai fazer o processo de germinação em outra planta. Então, se não fosse pelo ar, pelos bichinhos, nós não estaríamos cheios de produção agrícola. Então, ela ajudou bastante nisso. Além disso, o ar é um elemento fundamental, sendo formado por uma combinação de gases, vapor de água e partículas suspensas. E como nós vimos com a Jussiele, se algo tem um átomo, tem uma molécula, como os gases têm, então ele vai ter massa. Se ele vai ter massa, ele vai ter matéria e assim por diante. Então, vão ser essas propriedades que nós vamos estudar. Além disso, o ar tem uma substância vital para a manutenção da vida na Terra, ao lado da água e do ar. Por exemplo, quando nós construímos um terrário, que é uma plantinha dentro de um vidro, e fechamos ele vai ter esses 3 processos no seu próprio ecossistema. Então, se uma planta, ou até mesmo nós, não tivermos água, solo e ar, nós com certeza não vamos conseguir sobreviver. Com isso, vamos entender um pouco mais sobre os elementos que formam esse ar? O ar ele é composto essencialmente e principalmente pelo nitrogênio e oxigênio. Ele também vai ter uma quantidade de argônio, gás carbônico e outra substância chamada neônio. Mas eu tenho certeza que o concurso gosta mais de focar em nitrogênio, oxigênio e o processo de gás carbônico, muitas vezes entrelaçando com a própria fotossíntese. O ar ele é uma substância que não tem cor, não tem cheiro e nem tem gosto. Então, quando a questão fala assim, o ar é incolor, quer dizer que não tem cor. É inodoro, quer dizer que não tem cheiro. É insípido, quer dizer que não tem gosto. Gente, essas são só palavras difíceis para dizer uma coisa simples que às vezes complica totalmente a nossa cabeça e confunde a gente. Então, embora o ar possui peso, ele ocupa um espaço na atmosfera e é um conjunto de substâncias que não apresentam nenhuma dessas características. Então, vamos entender um pouco mais sobre essas propriedades. A primeira é a gente saber que o ar ele vai ter matéria, massa, pressão, densidade, resistência, compressibilidade, expansibilidade e elasticidade. Nós vamos usar cada uma para poder definir o que elas são e até mesmo pensar em exemplos no nosso dia a dia, para que quando chegar na hora do concurso a gente saber, olha, a pressão é desse jeito, eu sei o que é, já tem algo relacionado com isso, então eu vou saber responder essa questão. Então, para começar, a Jussiele já deu até uma introdução sobre esse conteúdo, sobre a matéria e a massa. O ar tem matéria, afinal, todos os gases são formados por átomos.
Então, o ar vai ter a massa, e a massa, ela ocupa um certo espaço. Por exemplo, quando a gente pega um balão de aniversário lá todo bonitinho, a gente não precisa soprar, encher ele de ar, para ele poder depois amarrar e usar ele? O ar não vai estar ocupando o espaço dentro daquele balão? Está. Então, se ele vai estar, então a gente já percebe que a gente pode usar esse exemplo para poder raciocinar na hora do concurso. Pensar, olha, o ar tem gás, gás tem átomo, átomo vai poder formar toda a matéria. Então, podemos pensar nesse exemplo quando a gente for fazer o concurso. Então, já que a gente já teve muita introdução sobre matéria e massa com Juscelio, vamos prosseguir. Qualquer coisa é só vocês perguntarem no final, tá bom? Agora vamos pensar em outra coisa, como a pressão. Às vezes, o ar atmosférico, ele vai exercer uma pressão sobre a superfície terrestre. Porque, como sabemos, tudo que tem massa vai ser atraído pela gravidade. E a gravidade está lá no centro da Terra. Ela está puxando as coisas para ela. Então, ela vai ter essa pressão de tudo que está dentro dessa camada atmosférica, ela vai estar puxando para ela. Então, vamos pensar em um foguete, que vai lá para o espaço. Quando ele precisa sair daqui da superfície da Terra para chegar até lá. Aquele foguete, ele vai precisar saber a pressão, vai precisar saber a resistência para poder enfrentar o ar. Então, essa pressão atmosférica exercida sobre o foguete é a força exercida pela massa de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície. Então, quanto mais próximo da superfície, maior vai ser a pressão, porque o ar vai ter mais massa e vai pesar mais. Mas à medida que aumenta a altitude, vai diminuir essa pressão, porque a gente vai ter menos ar e vai ficar mais leve toda a atmosfera. Olha esse foguete. O foguete está aqui na Terra, ele vai precisar daqueles propulsores, né, embaixo, que vai fazer uma grande explosão que vai levar ele para cima. Essa explosão vai ir contra a pressão que o foguete vai estar passando. Então, ele atingiu, vai subindo. Ou aquela bomba, aqueles propulsores fizeram o trabalho dele. Ele vai chegar numa parte da atmosfera em que não vai ter mais tanto ar. O ar vai diminuindo. Então, a pressão também vai. Tanto que ele chega na última camada da atmosfera e já solta a parte de baixo, que são os propulsores, e já consegue ir para o espaço e ficar suspenso nele. Então pensa, quanto mais para cima o foguete for, menos pressão ele vai sofrer. E menos ar a atmosfera vai ter. Isso nós podemos pensar em vários exemplos além do foguete. Podemos pensar no avião, podemos pensar naquele jato, sabe, que geralmente o exército tem. Até mesmo aqueles jatos, eles têm um limite de pressão na qual podem ir. E eles precisam ser muito potentes para poder ir contra o ar atmosférico. Pensando nisso, vamos para a próxima etapa de propriedade, que é a densidade. Se o ar tem pressão, então ele vai ter peso. Se vai ter peso, vai ter essa densidade, graças, como eu já disse, à gravidade. A força que atrai todas as coisas para o centro da Terra. Por isso, a concentração dos gases é mais próximo ao nível do mar. Então, consequentemente, ele vai ser mais denso. Então, quando a gente está no nível do mar, vamos lá, vamos para a praia, vamos para uma região que tem o mesmo nível que o mar. O ar lá vai ser mais denso do que aquele ar da montanha, que geralmente fica em altitudes bem em cima. Porque as altitudes maiores, assim, a densidade do ar vai diminuir e o ar vai ficar rarefeito. Por isso que muitas pessoas, quando elas mudam de região, por exemplo, daqui do Brasil e vai para uma parte de outra parte aqui da América, que eu esqueci o nome do país, que geralmente jogadores de futebol vão para poder se jogar a Copa, eles sentem essa pressão, sentem essa densidade e começam a se sentir rarefeitos.
É como se o ar fosse diminuindo. Por isso, muitos jogadores de futebol precisam ir meses antes para a região que vai acontecer a Copa, para já ir se acostumando, para que quando chegar no jogo, eles possam não sofrer tanto assim com essa densidade do ar que foi diminuído. Ok? Então, já vimos a matéria, a massa, a pressão que sofremos com ar. Agora já passamos a densidade. Então, agora vamos para a resistência. O que vai acontecer na resistência? O ar vai se ir contra ao movimento, porque ele vai ter essa característica. Então, quanto mais rápido for o seu deslocamento, ou seja, quanto maior for a velocidade, maior vai ser a resistência. Então, vamos pegar o exemplo como eu coloquei aqui no slide, da bicicleta. Quanto mais depressa andamos de bicicleta, maior vai ser a resistência do ar. Por isso que muitas vezes os ciclistas, eles usam um tipo específico de bicicleta que é redondinha e fica em uma certa posição, bem assim, bem baixo, assim, bem perto do cilindro, na parte da frente da bicicleta, porque assim eles vão sofrer menos com a resistência do ar. Então eles vão poder descer mais facilmente, principalmente se estiverem em uma corrida. Podemos também ver o exemplo disso nos carros, aviões, barcos e outros tipos de veículos que são justamente projetados para diminuir a resistência do ar, pois dessa maneira ele vai gastar menos energia, ou seja, combustível, e vai sofrer menos desgastes. Vamos pensar no avião? O avião ele tem uma ponta triangular. Por quê? Porque aquela ponta triangular vai estar sempre com uma tesoura. Ela vai estar cortando o ar, abrindo aquela resistência, para que quando o resto do avião passar, ela sofra menos impacto. Então, nós podemos ver que os aviões têm essa borda, os carros também, só porque é redonda, muitas vezes. Às vezes, dependendo do barco, ele também vai ter essa ponta triangular, e até mesmo podemos pensar no trem-bala. Ele é projetado para ter esse bico na frente, para justamente servir como uma tesoura cortando a resistência, o que vai beneficiar bastante o veículo e vai dar mais velocidade para ele. Então, a gente vê que em resistência tem muitos exemplos que a gente pode utilizar durante o concurso. Agora, vamos ver três propriedades que estão interligadas, que é a compressibilidade, e a expansibilidade e a elasticidade. Então, quando o Juscelio falou sobre a seringa, vamos usar esse exemplo aqui mesmo. Quando o ar da seringa é comprimido, ele vai diminuir o seu volume. Então, quando você aperta aquela partinha da seringa e segura o ar lá dentro, vai tampando o orifício ali da pontinha, o ponto até onde vai o embolo, mostra a bolinha de ar, mostra o quanto o ar foi comprimido lá dentro. Então, ele comprensa. Compressibilidade. Comprensa, aperta. Se aperta, quer dizer que vai diminuir alguma coisa. Vai estar diminuindo o quê? O seu volume. Vai diminuindo lá dentro. Então, vamos sempre fazer essas relações de palavra para que quando chegar no concurso, a gente sabe, olha, essa palavra eu sei o que ela significa e sei o que ela quer me dizer. Então, vou saber a resposta dessa pergunta. Bom, agora vamos para a expansibilidade, que se a gente parar essa compreensão, o ar volta a ocupar o espaço que ocupava antes. Então, é um efeito elástico. Quando você aperta, quando o negócio é elástico, ele vai, mas volta para o mesmo lugar, volta para a mesma forma. Então, ele vai ter esse efeito, vai e volta, vai e volta. E quando o ar se expande, ele vai aumentar o seu volume. Por exemplo, um vidro de perfume, quando ele é aberto e o cheiro se espalha pelo ambiente, temos o aroma do perfume que é volátil, que é misturado ao ar e vai ocupar um espaço ainda maior. Então, temos expansão, compressão e elasticidade. E o ar, mesmo sendo invisível, mesmo sem poder ver ou sentir o cheiro dele, mesmo tendo cor, a gente consegue ver ele a gente consegue perceber ele no nosso dia a dia.
Agora vamos falar sobre a poluição do ar, ou poluição atmosférica, como alguns gostam de chamar. É o resultado de lançamentos na atmosfera de grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas que vão provocar um grande impacto ambiental e problemas de saúde para nós, seres humanos. Então, temos algumas substâncias poluentes, como, por exemplo, poeiras industriais. Então, as substâncias poluentes que podem estar na atmosfera são poeiras industriais, aerosóis, que são aqueles sprays, fumaças negras que vêm das queimadas, solventes, ácidos que às vezes também têm formato de gás e hidrocarbonetos. Então, eles vão causar um desequilíbrio no ar e a gente vai sofrer as consequências desse desequilíbrio. Então, por exemplo, vamos pensar em uma cidade grande e uma cidade pequena. Por que muitos gostam de ficar em cidade pequena? Porque lá o ar é mais limpo. Enquanto a poluição na cidade grande vai ter os veículos vão soltar muito gás carbônico por causa dos carros, vão ter muito mais impacto por causa dos carros, ônibus, indústria, que fica mais no centro da cidade. Então, eles vão sofrer um pouco mais sobre essa poluição do ar. Então, muita gente gosta de ir para uma cidade pequena justamente por esse ar limpo que muitas vezes elas têm. Então, a poluição do ar, ela pode ser causada por fontes naturais, que é a natureza fazendo o seu trabalho, como o vulcão, que vai liberação de metano através dos animais, como a vaca, que come, e quando ela pega, ela solta metano. Então, ela vai soltar isso no ar e vai ser de certa forma, vai ser poluição. Também vão ter as poeiras de desertos e, é claro, a decomposição, que é algo natural que acontece na vida. Então, além disso, também vamos ter a poluição causada por atividades humanas, que vai ser a pior de todas, que é a industrialização, queimadas, queima de combustível fóssil, a mineração, o uso de aerosóis e a produção de energia elétrica. Tudo isso causa um desequilíbrio não só no ar, mas em todo o meio ambiente. Então, sempre temos que pensar que tudo que fazemos nessa questão, tudo que usamos, tudo que o ser humano faz com uma atividade humana, vai ter, de certa forma, um impacto ambiental. A questão vai ser, o impacto ambiental vai ser grande ou o impacto ambiental vai ser pequeno? Sempre depende da proporção, da maneira que ele vai estar na nossa vida. Por exemplo, a industrialização é um impacto muito grande na natureza. Então, outros problemas ambientais que também podemos ter através dos poluentes é a camada de ozônio, a chuva ácidas, que vão causar uma corrosão muito grande em vários monumentos. Por exemplo, quando a gente vê que algo está se desgastando e não é a mesma coisa que antes, porque teve esse efeito da poluição do ar. Os poluentes que vão ser lançados no ar vão ser monóxido de carbono, dióxido de carbono, chumbo, ozônio, clorofluorcarbono e materiais particulados. Então, por exemplo, a camada de ozônio, ela protege a gente na atmosfera. Então, se tiver um buraco nessa camada de ozônio, os raios solares vão passar por ele e nos atingir diretamente. Então, vai ser pior para a nossa pele e pode aumentar a doença, que é o quê? Câncer de pele. Muita gente vai para a rua sem passar protetor, pode acabar desenvolvendo, porque os buracos na camada de ozônio estão abertos e podem atingir a gente diretamente, em vez de ter a proteção que a atmosfera ia nos fornecer. Além disso, o aumento desses gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito estufa e vai dar origem ao aquecimento global. Então, tá vendo como uma coisa pequena pode proporcionar grandes consequências? Então, preste atenção no concurso para ver a relação que ele vai fazer com isso. Ele pode muito bem fazer alternativas dizendo que o ar não é algo importante para o processo de aquecimento global, ou até mesmo não é importante para o efeito estufa. Ele pode fazer questões que vão perguntar sobre isso. Então, é bom a gente saber que sim,
o ar está relacionado com essas consequências e com esses problemas ambientais que podem futuramente ter uma solução melhor. Então, com isso, nós vimos a última etapa do ar. Visto por causa do horário, nós vamos apressar um pouco a apresentação do último conteúdo. Mas é um conteúdo bem leve, muito de boa, que, vocês aprendem assim, rapidinho. Que são o quê? Recursos naturais. Os renováveis e os não renováveis. Ou seja, os recursos naturais são elementos oferecidos pela natureza e podem ser utilizados pelo homem na construção e desenvolvimento da sociedade, sendo útil para a nossa sobrevivência. Como eu disse, a hidrelétrica, a gente precisa dela para energia, e ela envolve um elemento da natureza. Dessa forma, são explorados para servir de matéria ou energia aos seres humanos. Exemplo desses materiais: água, minério, petróleo, vegetais, que às vezes fazem combustível, tem vegetais que fazem isso, animais, solo, o ar e até mesmo a luz solar em painéis. Então, vamos saber diferenciar esses produtos que o ser humano faz em renováveis e não renováveis. Por exemplo, os renováveis é um recurso inesgotável e vai sempre se renovar em um curto espaço de tempo da natureza. Por exemplo, a água é uma fonte inesgotável até agora. Como eu disse, o Brasil, ele tem muitas fontes de nascente de água. Então, é um produto que você pode usar e ele vai se renovar. Nós também vamos ter o solo, a energia proveniente do sol e do vento. Por que dizem que painéis solares são muito bons para o meio ambiente? Porque vai usar algo inesgotável, que é a luz solar. Porque mostram que aqueles... Parece catavento, eu esqueci o nome deles no momento. Mas eles giram usando o ar, o vento, para poder proporcionar também energia. Então, eles não são poluentes e vão levar pouco tempo para se formar novamente pela natureza. E por isso, vão apresentar alta capacidade de renovação. Então, é algo da natureza, que é fonte inesgotável e leva pouco tempo para vir novamente. Mas, infelizmente, hoje, a exploração de recursos renováveis em relação aos não renováveis possui um custo muito alto de investimento. Por isso que muita gente não investe em coisa renovável, porque é mais caro, custa mais e a empresa não quer gastar dinheiro com coisa muito cara, que é sempre mais barato para poder sempre sobrar mais para eles. Já os não renováveis, que são os mais utilizados, são limitados na natureza. Por exemplo, os minérios, o petróleo e o gás natural. O petróleo é feito de combustível fóssil. Não existe mais fóssil. Então, se por acaso acabar o petróleo, não vamos ter mais esse combustível para ser utilizado. Que ele usa, que metade dos nossos automóveis usa esse tipo. Então, pensa, se a gente não tem mais fóssil, quanto tempo ele iria levar para ter a formação do petróleo novamente? Milhares de anos. Então, nesse caso, o tempo se torna um fator essencial de classificação, já que são consumidos de maneira mais acelerada em comparação ao tempo que levam para se formar na natureza. Então, se leva pouco tempo para se formar e tem muito na natureza, é inesgotável e sempre pode vir voltar a ter, é renovável. Mas se usa muito daquele produto, ele não vai se renovar sozinho. Ele é limitado pela natureza, então aquilo não vai ser renovável. Por exemplo, os minérios, o diamante ou até mesmo o rubi, demora muitos anos para poder ser formado novamente pela natureza. E é muito difícil de achar. E mesmo assim, temos aquelas grandes escavações que causam erosão na terra, danificam o meio ambiente só para ir atrás dessas pedras. Portanto, esses recursos não vão apresentar grande capacidade de renovação e, se a fonte for extinguida, ou seja, for acabada, vão desaparecer. Então, é algo bom que a gente tem que... É algo também bem fácil de pegar entre os renováveis e não renováveis.
Nisso, nós temos recursos naturais biológicos, que são vegetais e animais presentes no globo terrestre. Por exemplo, as florestas é um recurso biológico. Temos muita floresta no nosso planeta. E é, sobretudo, usada também na nossa alimentação, dependendo dos vegetais. Agora, será que ele é um recurso renovável ou não renovável? Se for, por exemplo, uma árvore que já está quase em extinção, o desmatamento vai vir e acabou, não vai ser renovado. Mas se tiver cuidado, aquilo pode ser renovado. Então, se o desmatamento crescer em grande proporção, vai ter um déficit nessas florestas e nesses produtos biológicos que nós precisamos. Vamos pensar em outro? Os recursos hídricos. Vem proveniente da água superficial e subterrânea do planeta. É um recurso totalmente renovável. Até agora não acabou a água no nosso planeta. É uma fonte inesgotável e a gente sempre pode voltar a usar. Então, o recurso hídrico, que é um recurso renovável. Então, o recurso biológico e hídrico são considerados recursos renováveis na natureza. E os recursos energéticos? São aqueles que vão fornecer a nossa energia. Por exemplo, as usinas nucleares, os combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural. Tudo é fóssil. E são utilizados na produção de materiais, construção, transporte e eletricidade. Agora, será se esses recursos são renováveis? Não são. Por exemplo, olha, ele já fala combustível fóssil. Não temos mais fóssil nesse mundo. A menos que aconteça uma outra extinção em massa, não vai ter mais fóssil para a gente utilizar. Então, ele vai acabar. Se vai acabar, não renovável. Ok? Ele não vai ser renovado pela natureza. E os recursos minerais são aqueles de ordem geológica, compostos pelos minerais e pelas rochas. Os minerais são o quê? O ouro, o grafite, o diamante, o ferro. E as rochas são a areia, a argila, mármore, o calcário. Então, são muito utilizados para adornos e construções. E são recursos o quê? Não renováveis. Porque dificilmente vai ser renovado pela natureza. Olha o tempo que demora só para poder formar um diamante. Você acha que isso seria algo renovável pela natureza? Se acabar, acabou, meu filho. Não tem como botar, não. Então, essa exploração de recursos naturais é muito usado hoje pelos humanos e tem essas diferenciações. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, tá? Essa é a nossa nuvenzinha dizendo tchau para vocês. Muito obrigada por terem estado aqui presente com a gente, ouvindo a nossa aula, tá bom? Eu espero vocês na próxima.